Boa noite a todos. Hoje, 13 de fevereiro de 2026, estamos iniciando mais um estudo de Os Livros dos Espíritos. Esse estudo ele é promovido pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E para aquelas pessoas que nos assistem pelos canais do YouTube, quiserem, nós sempre informamos que esse estudo é um estudo ao vivo, às sextas-feiras, 19 horas, horário do Brasil, Brasília, né? Então, as pessoas que quiserem participar conosco, basta entrar no nosso site, www.obredodosenhor.org.br, e lá encontrarão as informações que elas precisam para obter o link e participar conosco ao vivo. Todos são bem-vindos. Lá no nosso site também encontrarão as playlists dos estudos anteriores, também playlist dos outros estudos que a casa promove, da Revista Espírita, mais uma gama de materiais aí para as pessoas que gostam de estudar a filosofia tão rica e tão rica. Então, nós estamos aí no 20º estudo desse ano, entre 2025 e 2026, é um estudo contínuo. Então, às vezes, a pessoa vai encontrar lá no nosso site estudos de outro ano, mas nós estamos nesta sequência agora aí do 2026, 25, 26, né? Para pessoas ligarem. Então, tem os outros estudos dos outros anos, outros estudamos, e agora que nós estamos fazendo nessa sequência. Nessa sequência, nós estamos aí no estudo 20, como eu disse, e ela se refere à página 154 a 158 do PDF, né, que foi baixado lá da Federação Espírita Brasileira, ou da Federação Espírita Paranaense. Então, lá as pessoas conseguiram acompanhar esse estudo. E no estudo de hoje, nós já estamos adentrando no capítulo 6º, da segunda parte, né? Que esse capítulo 6º ele vai falar da vida espírita. É um capítulo bem interessante esse, que a gente sempre tem curiosidade, né? É uma questão assim que às vezes as pessoas perguntam, e todos nós, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, sempre tem curiosidade, como é que é o espírito, como é que ele vive, como é que... Então, esse capítulo ele vai nos ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? Então, nesse capítulo ali está, vamos falar um pouquinho sobre espíritos errantes, mundos transitórios, percepções das sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico da sensação nos espíritos, escolha das provas, as relações além de tudo, relações de simpatia, de antipatia entre os espíritos, metades eternas, recordações da existência corpórea, comemoração dos mortos e funerais. Olha, é um capítulo bem interessante, nós vamos fazer em vários estudos, né, para gente refletir bastante sobre todo esse tema, né, que é um tema assim, que requer que a gente converse um pouquinho, né. Então, nós vamos começar hoje com a primeira parte, né, desse estudo. Nós vamos começando aí pelos espíritos errantes. É interessante aí a gente comentar que é importante das pessoas estudarem lá a introdução do Livro dos Espíritos, e na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec deixa bem claro esses termos que vai ser usado aqui, de espíritos errantes, que é alma, outros termos, até no tema no estudo passado, até o Eduardo comentou ali também, que na parte da introdução, que falava sobre a pluralidade das existências, né? Então lá também deixa na introdução bastante conhecimento. Então é sempre importante, né, pessoas que estão entrando agora, começando a estudar agora, que volte lá e estude, né? Temos a gravação dele, do estudo, mas que a pessoa também vá lá na obra mesmo, no PDF, no livro, e estude, para conseguir acompanhar, porque muitas vezes os termos, para nós, é tão simples, que a gente acaba não explicando, né? A coisa que ele está sempre repetindo, né? Então, aqui depois ele vai explicar, não quero adiantar aqui mais, dos espíritos errantes, mas são coisas que às vezes são colocadas e às vezes a pessoa não compreende do que se trata, né? Mas vamos lá, então.
Na 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Esse aqui também é uma pergunta bem interessante, que muitas pessoas começam a ter cria-se algumas ideias, por isso que é importante a gente estudar as obras, né? Os falar, vai demorar em média não sei quantos anos. Então, mas, pô, da onde que vai tirar essa estatística? Quem que tirou essa estatística? Que demora 10 anos. E agora nós vamos interpretar isso, estudar hoje isso, para deixar bem claro que no Espiritismo não tem essas questões assim. Um termo que é bastante comum da gente utilizar, tudo depende, né? Depende de várias circunstâncias. Então, não existe assim, quando for falar em algum tempo definido, tome cuidado. Vai depender de muitos fatores. Olha a resposta. Ó. Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalo mais ou menos longo. No mundo superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lustros entre vós. E mais adiante, 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira novo destino e espera. Aí o Kardec faz a pergunta A, que essa aqui é bem interessante, essa item A, né? Que vai chegar naquela que eu estava começando no início lá, né? Quanto, quanto pode durar esse intervalo? Você vê que o Kardec ele vai dando perguntas que entender isso, né? Olha, olha a resposta. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Formalmente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá de devolver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de sua existência precedente. Olha que essa resposta é interessante, que muitas vezes alguns espíritos e algumas comunicações, alguns falam assim, o espírito desencarnou recentemente e não pode estar encarnado. Como? Olha, tem algumas horas, até alguns milhares de séculos. Então, não existe esta de, aqui você não pode, aqui você não consegue. Não. Olha a resposta, que depende de vários fatores aí, mas ainda ele coloca bem claro. Que nunca é perpétuo, sendo tarde, o espírito terá que devolver a existência apropriada a purificá-lo das máculas. Por isso que temos que tomar cuidado, às vezes, com algumas linhas, né, alguns pensamentos que querem determinar prazos, né? Não existe, né? Depende de muitos fatores. B. Olha aí, ó, B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuar o estudo, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Inclusive, nós conversamos um pouquinho sobre essa questão aí no estudo passado, né, da probabilidade das existências, e aqui agora ele vem detalhando isso, né? Quais essas condições aí que o espírito pode, usando o livre-arbítrio dele, prolongar ou antecipar, inclusive, as suas reencarnações. Na 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria.
226. E aqui vai dar a resposta sobre a questão da erraticidade, né? Poder-se a dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Olha aí. Sim, com relação aos que tenho de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, aí o termo da erraticidade, quando fala espírito errante, é um espírito ainda que não chegou a um certo grau de purificação que a gente fala puro, né? E ele necessita de reencarnar. Então, toda vez que ouvirem esse termo errante, vocês sabem que está falando disso. Um espírito que necessita ainda reencarnar. E aí o Kardec comenta. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados ao corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova reencarnação para se melhorar. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de encarnação. Acho que ficou bem claro aí agora, né? 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo? Não fazem do mesmo modo que nós outros. Também conversamos sobre essa questão, né? No passado. E a resposta, ó, estudam e procuram meio de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. 222. Observa o espírito alguma de suas paixões humanas? Com evólucro material, os espíritos elevados, deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, ao contrário, pertenceriam à primeira ordem. Olha aí que resposta, né? É claro, né? O espírito jamais o espírito elevado, evoluído, não conserva. Mas nós, né, que ainda somos espíritos inferiores, levamos sim, né? A 229. Por que deixando, porque deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imagina que o mal o deixa, perde esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. É. Na realidade, 230, né? Na realidade, o espírito progride? Pode melhorar-se, é bom. Tais sejam a vontade e o desejo que tem de conseguir. Todavia, na existência corporal, que põe em prática as ideias que adquiriu. Aí é a questão das provas. Né? Ele pode estudar, aprender, dizer que agora eu não faço mais isso, tal, mas ele só vai botar à prova isso, voltando ao mundo físico e passando por aquelas tentações, digamos assim, né? Por aquelas experiências ali que possam botar ele em prova.
2, 3, 1. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que haja chegado. Na realidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançar. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. Isso aqui é uma questão interessante, até que é comum a gente ver assim, algumas pessoas comentam, principalmente familiares das pessoas, quando elas partem ainda de carne. Às vezes, quando eram aquelas pessoas que estavam sofrendo bastante aqui, aí fala, vou descansar, né? Agora descansou. Agora, olha, a resposta é bem clara, né? Conforme os méritos. Então, não é que mudou no mundo espiritual que ele vai ficar já santo, purificado, vai ficar tudo. Né? Na 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria. Continua a pertencer ao mundo que ele acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, o contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, onde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então isso aí, inclusive, existe aí os estudos aí, que o perispírito, né, que molda aí quando digamos assim, que impede de você ir para outros órgãos, né, então, de acordo com aquele grau vibratório inerente a teu perispírito, que você consegue ir ou não, né? Então, um espírito superior consegue descer no mundo inferior, mas um espírito inferior não consegue ir para o outro desse, a não ser que ele tenha autorização. Né? É o perispírito que molda isso, né? A situação vibratória dele. E a 233, ó. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente, com fim de auxiliar em seu progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigir. Agora, um outro tópico, né? Mundos transitórios. Há de fato, como já foi dito, 2, 3, 4. Há de fato mundos, como já foi dito, mundos que servem de estações ou de pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que podem servir de habitação temporária. Espécie de bivacs, de campos, onde descansem de uma demasiada longa restagem. Estado esse sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos. E eles podem ter acesso e onde gozam de maior ou menor bem-estar. Eu fico pensando até, às vezes, alguns espíritos que vêm aqui, que encarnam na Terra, né, vamos dizer assim, tiveram grandes missões aqui, fizeram bastantes coisas, assim, que provavelmente eles preferem dar um tempo, né, passar um tempo nesses tipos de mundos, né, onde que ele fica ali para ele se recompor, né, é o que ele vai colocar aqui no texto para frente, para depois continuar a sua jornada, né. É o que ele coloca aqui, ó.
Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesse mundo podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Figurai-vos como bando de aves que pousam numa ilha para ir aguardarem que eles façam força a fim de seguirem seu destino. Interessante isso, né? Então, teve uma vida de muitas tribulações, de fez bastante coisas aí e tal. Aí é como se assim, olha, eu vou ficar um tempo ali para mim se recompor aí minhas ideias, colocar aqui, depois aí eu continuo a minha jornada, né? Interessante mesmo. 235. Enquanto permanece no mundo transitório, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão atrás do mundo levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. As condições deles é meramente temporária. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. B. É permanente essa esterilidade que decorre da natureza especial que apresenta? Não. São estéreis transitoriamente. C. O que é cheio de perguntas não intermediárias, né? Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que dás o nome de belezas naturais. É que, às vezes, não tem palavra para explicar isso, né? Porque, às vezes, nós estamos acostumados com essa beleza aqui, é isso que está se referindo, né? Existem outras belezas aí, né? E não conseguimos mensurar ela pelos nossos objetivos do mundo terreno aqui. D. Sendo transitório o estado semelhante mundo, a Terra pertencerá algum dia ao número dele? Já pertence. E em que época? Durante a sua formação. Comentário do Kardec. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento dos homens na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caldo, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas. Lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Ter-os-ia Deus feito unicamente para nos recrearem a vista? Sob suposição absurda, incompatível com a sabedoria que espreende em todas as suas obras. É inadmissível, desde que poderemos, na existência de todos os seres, de todos os
desde que poderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos, apropriados ao tal meio. Há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, gente, esse capítulo, eu fiz ele bem curtinho, porque o outro capítulo, que é as percepções e a sensação do espírito, é um outro item, né? Ele é um pouquinho longo, então, para a gente não perder, por exemplo, a ideia, discutir, então, eu resolvi quebrar assim para que a gente possamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, agora está aberto aí já as perguntas, né? Boa noite a todos. Eu entrei um pouco atrasado aqui, porque não consegui sair de outra reunião mais cedo, mas o que, assim, não é que me preocupa, mas o que me traz, assim, um pouco de curiosidade do saber, para poder estudar um pouco mais, né, com mais tranquilidade, um pouco mais, de forma mais aprofundada, talvez seja essa questão da erraticidade, né, do espírito. Evidentemente que isso acontece no momento em que, ao desencarne, enfim, e a gente já estudou, já viu aqui que o espírito, para reencarnar, pode ter uma reencarnação rápida, pode ter, isso ser mais demorado, pode demorar muito tempo, e que, evidentemente, como foi colocado aqui, essa questão, né, de como esse espírito fica, que lugar ele fica, onde ele fica dentro do mundo espírita, vai depender muito do que ele, né, transitou enquanto encarnado, para que ele possa, né, progredir, para que ele possa entender, para que ele possa perceber aquilo de bom e de, e de não bom, né, porque às vezes faz uma coisa errada sem ter culpa, né, para poder evoluir. E essa questão da erreticidade, ela não é igual para todos os espíritos, né? Penso eu que deve haver algum momento assim, de repente, não vou dizer igual ou normal, mas deve haver alguma situação onde esse período, né, em que ele encontra-se progredindo dentro dessa reticidade, ou seja, antes de encarnar, mais tranquilo, digamos assim, deve haver um momento em que seja mais prolongado pela necessidade que o próprio espírito sinta em progredir mais espiritualmente, né? Ou, de repente, que ele tenha que passar nesse mundo espiritual, por alguma outra razão, que não a própria vontade, o próprio arbítrio dele, né? Ele pode escolher, de repente, ficar num momento de aprendizado mais longo ou não, e ele também não vai ter arbitrariedade, agora eu vou reencarnar e reencarnar, né? Enfim, e deve ter alguma situação nesse momento dessa erraticidade, enfim, em que esse espírito, em função de alguns vícios, de algumas situações que ele possa ter transitado enquanto encarnado, que ele sofra mais nesse momento, né? Então, essa importância desse período é que eu acho que é interessante a gente entender e discutir talvez um pouco mais, até para que a gente possa, dentro do nosso meio, dentro dos nossos contatos, estar discutindo. Quando você fala que você está estudando a doutrina espírita, as pessoas às vezes, nossa, mas o que é isso? O que acontece depois? E a gente tem um pouco de argumento para poder conversar com essas pessoas, né? E ter argumento precisa ter conhecimento. Então, aí, completando aí os teus questionamentos, né? Então, na 224, no item A, que ajuda a entender isso, que a resposta dele, ó, quanto, quanto pode durar esse intervalo? Kardec pergunta para espírito. E a resposta, desde algumas horas até alguns milhares de séculos, provavelmente dito falando. Não há extremo limite estabelecida para esse estado de realidade, que pode prolongar-se muitíssimo.
mas que nunca é perpétua. Cedo ou tarde, o espírito deverá mover-se a uma existência apropriada e purificá-la das máculas da sua existência precedente. Aí o Kardec ainda quer saber mais, né? Então ele pergunta aqui, ó. Aquilo questionamento que você colocou ali, que você falou, que é bem interessante, ó. Essa duração depende da vontade do espírito ou ele pode ser imposta como expiação? É uma pergunta. É uma consequência do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuar os estudos. Só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Então, o livre-arbítrio tem muita força nisso, né? Até que ele coloca ali que ele pode ir prolongando, ele quer, Deus está permitindo, está deixando. E também pode ser uma punição, né? Então, e outra, o tempo ali varia, por isso que depois ele vai, as outras perguntas vai esclarecendo isso. Então, não existe, assim, uma regra, né? É assim, depende de cada um, de cada situação. Né? Eduardo. Boa noite. Não podemos esquecer que existe uma preparação para a encarnação, né? O livre-arbítrio não é tão livre assim que a pessoa faz o bate-volta, né? Vai lá, opa, deixa eu voltar. Precisa o reajuste, senão prejudica essa nova reencarnação. Se ele vier, vamos dizer assim, de uma maneira grosseira, irresponsavelmente. Mas existe aquela preparação, olha, quais as provas ou expiações, ou ambos, que o espírito tem que passar para poder, para ser direcionado para uma nova reencarnação produtiva, né? Então, o tipo de prova, o tipo de expiação, ou ambos, a família disposta a aceitar, né? Tem todos esses preparos que a literatura é bastante rica nesses exemplos, né? Onde as pessoas devem seguir o protocolo aí da reencarnação. Não é uma coisa burocrática, vamos dizer, mas é real, né? Não é para se jogar na reencarnação de uma forma assim de arrependimento precoce ou não. E até porque ela não reencarna sozinha, ela tem todo um grupo familiar, tem todo um grupo de outros espíritos que estão aptos ali a tratar daqueles assuntos, né? Então, tanto o prazo de reencarnação, quanto a tipologia de prova, ou expiação, que ele venha a ter como necessidade evolutiva, a erraticidade existe, né, para isso. Vamos dizer, a pessoa desencarnou, ela recupera-se dessa transição e no momento que tiver consciência do todo, né, porque tem gente que fica rolando aí sem saber nem que morreu. E então ela é acolhida e direcionada para o processo. Pelo que eu entendi, é isso, né? Salvo aí... É o planejamento, né? É o planejamento, existe um planejamento. Planejamento, mas só que é assim, inclusive, estudando o Hermínio, tem aquele faz do Mobreiro, organizando biológico. Então, existe sim o livre-arbítrio, porque está dentro daquela sua tendência. Então, tem algumas coisas que você não consegue, por exemplo, alterar, que está dentro de você. Então, você vai atrair aquele grupo de pessoas, onde que você vai conseguir se harmonizar, né? Você colocou muito bem, você pode espiar, ou você pode provar, mas vai ser ali, é planejado isso. Só que o espírito participa. Isso todo o espírito pergunta. O livre-arbítrio está aí, senão não teria assim, o compulsório é só nos extremos, mas mesmo assim ainda de acordo com a necessidade dele. É claro que ele participa, porque ele fala assim, eu quero reparar. Eu quero, pelo amor de Deus, eu fiz muita coisa errada, eu preciso. Daí o cara fala, calma aí, velho, você não está ainda preparado para isso. Não queira não queira ser
um santo nessa próxima encarnação, porque você ainda tem muitos vícios. Vamos por aqui, vamos por ali, vamos pagar hospedagem primeiro, depois você pega o asfalto. Porque não é tão simples, né? Puxa vida, eu errei, eu quero arrumar. Tudo bem, a intenção vale, mas vamos ver como que você pode fazer isso, né? Não é de uma vez. Então, mas... Às vezes o cara não suporta a prova. Para atingir para resgatar o erro, você vai ter que passar por aqui. Não, mas eu quero... Não. Você vai ter que fazer algumas coisas que você não suporta, porque acho que eu até entendo que a pior reencarnação seja aquela que a pessoa não consegue cumprir nada, porque aí fica estacionário, né? E a ideia é a evolução. Mas só que você não conseguiu colocar nada. Se ele não decidiu, ele vai dizer, mas não foi eu que escolhi. Aí que eu estou dizendo para você, os espíritos, às vezes, acontece, está lá na revista Espírita, tem alguns casos, em que os espíritos insistem. Ele fala assim, que você falou do conselho. Mas eu quero. Olha, você não pode, você não deve. Mas se você pedir firmemente, Deus permite que ele faça com a experiência, mas ele teve toda a orientação e colocando. Porque senão, ele reencarna. Isso está no final do livro aqui, ele explica mais sobre isso. Senão o espírito pula. Não, você não pode assim, você não vai. Ele avisa, olha, você pode acontecer isso, aconselha tudo, mas eu quero lá nascer naquela família, eu quero. Tudo bem. Aí depois, bom, vai. Só que daí, se acontecer alguma coisa, os espíritos estão ali para ajudar, te orientou, mas você quis. Não é só baseado no livre-arbítrio. Não, mas na possibilidade, né? Que a pessoa quer nascer mendigo, totalmente deformado e tal, mas você não tem estrutura para isso. Vai se matar ali, depois da manhã, né? Não vai suportar. E pelo contrário, tem gente que supera isso de uma forma maravilhosa. Vence, por vezes, a necessidade de várias outras reencarnações de maneira que onde ele precisaria para quitar aquilo, ele sai bem e supera. Isso a literatura já mostra, né? Que as pessoas superaram as faltas de maneira brilhante e aí conseguiram. Agora outros, né? Então eu só quero dizer que não é somente o livre-arbítrio que permite, tem que ter o equilíbrio também para até não prejudicar os outros, né, envolvidos na nova reencarnação. Mas assim, se fosse assim, não nascia fascínio, aí bandido para todo lado. Olha, não é que fala assim, justamente. Então, mas por quê? Porque permitiu. Você quer ir? Porque senão também, aqui vai se tornar para frente. Se você diz assim, não, você não pode, isso aí você não pode. Aí você tem que fazer isso. As compulsórias podem existir, mas mesmo assim, dentro daquelas condições que favoreça que ele aprenda, porque senão seria fatalidade. Eu não disse que não pode. Há um esclarecimento, fala assim, olha, você vai nascer lá na favela, uma condição ruim, assim, você tem condição de superar para que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, essa gana toda tua aí, e naquele ambiente hostil, você não piorar a tua condição, né? O cara, não, eu tenho, tá bom, nós vamos ajudar, mas vai depender de você. E aí entra o livre-arbítrio. Né? Isso. E aí entra o livre-arbítrio. Tanto que é visto que tem várias pessoas que nasceram em ambiente hostil e de lá, nossa, viram verdadeiras obras de arte, né? Tem gente nas orquestras, né? Se forma em universidades e e passa por aquela vida agressiva e se sobressai aí sim ele venceu, né? Por aí. Gisele, queria fazer algum comentário? Teve aquela hora, Gisele, estava... Queria, sim. Talvez tenha sido respondido, mas só para esclarecer melhor. Alguém comentou um termo, e é bem interessante, que é ninguém reencarna sozinho. Mas aí, assim, diante disso que a gente estava lendo, que tem esses espíritos que eles demoram um pouquinho mais para evoluir, isso pode atrapalhar o processo reencarnatório daquele espírito com quem ele deveria se entender numa reencarnação futura? Mas que pode... Se ele pode atrapalhar o processo reencarnatório, porque como ele não reencarna sozinho, ele precisa vir com alguém.
E nem sempre essa pessoa vai ter evoluído na mesma sintonia do que ele. Isso pode, o fato de um estar mais atrasado pode atrapalhar o processo reencarnatório do outro com quem ele precisa se alinhar? Por isso que até o Eduardo colocou ali, e comentou bastante ali, que é um planejamento. Não é assim, eu quero com aquela família. Não. E aí, se ele escolheu ir naquela família, que ele já sabia, né, que existe o pai e a mãe, existe o planejamento. Se aquela pessoa é mais evoluída ou aquela pessoa é menos evoluída, você não vai culpar ela. Que foi, ali ele estava passando por aquela experiência, né, o Eduardo colocou, da vez ele escolheu ir numa região de favela, numa região muito insalubre, muito, né, moralmente falando, mas ele escolheu. Então, aí você vai culpar o ambiente? Não, porque daí ele escolheu passar ali por alguma prova, ou por alguma espiar mesmo, para ajudar alguém, né, que estava ali, aquela família que ele faz. Então, porque senão, porque atrapalhou porque o espírito era o meu pai, minha mãe, o meu filho, aí você está arrumando desculpa, né? Entendeu? Se você está ali, naquela família, naquela cidade, naquele ambiente, é porque você, junto com os amigos espirituais, como o Eduardo colocou, que foi orientado tudo, você fez uma programação, fez uma coisa assim, que ia passar por aquela experiência. Não é por acaso, né? Porque senão a gente fica sempre culpando o outro, né? O ambiente. Estou passando por isso é porque eu junto com os amigos espirituais, que me aconselharam que não ia dar certo, eu escolhi passar por isso e necessito passar por isso, por um motivo ou outro. Senão a gente fica sempre arrumando aquilo que eu falei do livre-arbítrio, né? Senão, se você fala assim, mas eu não queria. É que nem um pai manda o filho fazer uma coisa lá, que ele fala, mas eu não quero. Você faz e dá errado, você vai culpar quem? Foi meu pai que levantou, me obrigou, né? Dirigiu. Aqui no mundo terreno, às vezes acontece isso. Agora você imagina, não, disseram que eu fui, mas eu fui obrigado a fazer. Né, Gisele, uma fala muito recorrente, muito normal, isso é uma das coisas que a gente mais ouve na vida, é assim, eu não pedi para nascer. Né? Então, Pediu, né? Você pediu para nascer nesse momento do planeta, com as facilidades, com as dificuldades, naquele tipo de prova que você vai ter que passar, você é autorizado, né? Você, claro, reencarnar, você vai ter aqueles agregados familiares e o rol de amigos, de contatos, pelo menos, que vão, de qualquer forma, te auxiliar, seja no teste da paciência, no teste da humildade, no teste do amor, né? Então, e todos fazem isso, né? E isso auxilia grandemente, imensamente, o progresso de cada um, e de todos, porque aquele que te testa vamos dizer com humildade, vamos dizer com amor, vamos dizer para que você deixe o orgulho, a vaidade, essas coisas desmedidas, está colaborando contigo. E ele também tem seu lucro nisso. Ele também ganha seus pontinhos, né? Porque ele colaborou contigo, de alguma forma, e ajudou. E o núcleo familiar é o primeiro, né? É o convívio do dia a dia, né? Então, todos nós pedimos para nascer nesse momento, nesse ambiente, né? Nessas famílias, que juntos todos podemos um ajudar o outro. Eu vou só comentar aqui a ênfase em relação a esses reajustes familiares, que eu acho bem interessante, que todo mundo passa, né? Nós aqui, todo mundo tem exemplo na própria família, e que pode até fazer uma reflexão em torno disso, que tem bem a ver com esse nosso assunto aqui. Então, um dos tópicos, né, em relação a essa complexidade que é essa reencarnação, que eu vejo, e que é bem interessante, são esses reajustes em família, que você pode observar na sua própria família, com aqueles que você tem uma afinidade grande, né, que seria um amor profundo, e aqueles que você tem, né, por mais que seja próximo da família, tem um desafeto estranho, né, que é justamente aquele reajuste. E aí vem para você, vamos supor que você teve problemas
com aquele ser, aquele espírito, e você precisa reajustar-se com esse familiar, por exemplo. E você pode até perceber, a gente que é espírita, a gente observando, você consegue perceber, que é uma certa, por mais que seja família, uma certa antipatia, assim, uma coisa estranha. Isso, você já pode observar que possivelmente seja algum reajuste que você precisa ter aquilo que o Eduardo falou, treino de paciência, entendimento e tentar ficar numa boa, porque o que mais acontece, que a gente consegue verificar, são o quê? Brigas em família, impressionante. Isso é assim, extremamente comum. Por quê? Porque justamente estão nessa questão do reajuste. E aí, o que acontece nesse mundo que nós estamos aqui de provas e expiações? Ninguém tem paciência, ninguém quer dar o braço a torcer, tem aquela questão do egoísmo, tem a questão, né, do orgulho, né, que é isso que a gente tem que trabalhar sempre, coloca tudo isso para fora, não trabalha isso e se desentende com todos, né, ou com aqueles que principalmente deveria se reajustar, e termina aí, não sei, né, sem ter um final com um reajuste adequado. Então, assim, o que é legal, assim, em conclusão, para a gente entender esse item, né, específico aqui, que eu acho bem importante, familiar. Assim, vamos, e claro, de amigos também, né, porque a gente tem uns relacionamentos de casa espírita, ou de amigos, colegas, enfim, o qual todos estão ali para você com algum objetivo específico, para te ensinar, para te testar, etc. E você, o que seria, em suma? Ficar de bem com tudo, com tudo e todos. Se você conseguir, né, sair daqui de bem com tudo e todos, vamos dizer assim, um resumo, olha, nota 1000, vai ser bem mais tranquilo para você, né, sair dessa. Eu vi um comentário que achei até interessante, que é o chama do personal trainer, né? Personal trainer moral, né? Tá, essas pessoas que desafetam, que ficam provocando a gente para sair fora da linha. Claro. É o personal trainer aí, treinando a nossa moral, esse, né? Nossa evolução, né? esses que mais desafiam, né, Pereira? Eu e você, por exemplo? Eu e Pereira aí faz anos que nós estamos na luta, né, Pereira? Hoje nós estamos em paz, né? Mas sempre tivemos em paz. Com certeza. Mas é isso aí que eu queria só enfatizar. Paulo, parece que eu vi. Fiquei com o microfone aberto escutando, mas se eu tenho oportunidade, eu gosto de discutir, porque eu acho que a melhor forma da gente aprender é com pessoas que têm mais experiência e trazendo as coisas para o diálogo, para a conversa. Muito se falou aqui a respeito do arbítrio, né, do espírito desencarnado. E a Ana trouxe uma fala aqui agora que faz um link bastante interessante, que é, né, o privilégio que nós temos estudando a doutrina, né, e principalmente agora com o Livro do Espírito, mas fazendo os links principalmente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a oportunidade, né, que Deus nos dá para escolher, né, tendo o arbítrio, escolher bons caminhos e mudar e entender que os nossos erros em algum momento servem e sempre vão servir como aprendizado e buscar bom caminho, né, dentro da caridade, do amor ao próximo, né, enfim. E isso vai fazer com que, penso eu, que o nosso espírito, enquanto encarnado, também consiga evoluir, porque esse é um grande propósito, né? E aí, provavelmente, se a gente tiver uma boa conduta, procurando isso não é ser piegas, enfim, é ser uma pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa que esteja aberta ao aprendizado, né, e a entender e aceitar as coisas, isso talvez faça com que, no mundo espiritual, aqueles que vão estar lá nos recebendo e nos preparando para uma próxima encarnação, não tenham tanta dificuldade, né, de nos conduzir. É bacana, né? É isso mesmo. É o vencimento das más tendências, né? A gente Isso, consegue, né? No meio de tanta iniquidade, você conseguir, até o Rudyard Kipling escreveu um poema maravilhoso chamado C, né? Se és capaz de, entre assim, 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 convém até ver isso aí.
ele cita que no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta iniquidade, no meio de tanta tal, é capaz de caminhar firme e altivo. És um homem, meu filho. Quer dizer, um homem não um homem masculino. És uma criatura rumo à perfeição, vamos dizer assim, né? Então, é exatamente isso, né? A gente conseguir superar essas nossas más tendências, ou tendências negativas, enfim, e buscar o caminho do diálogo, do entendimento, da paciência, tolerância, amor ao próximo, enfim, é tudo aquilo que caridade. Então, é para isso que nós estamos aqui, né? Eu gosto de colocar muito as nossas falas na prática, sabe? Eu gosto de colocar exemplos, assim. E daí, as meninas que estão aí, né, podem falar também, porque todo mundo tem algum exemplo em família, de amigos, questões pessoais, porque, na verdade, a gente estuda, mas, afinal de contas, onde a gente vai treinar é nosso mundinho, né? Pequenininho ali, as pessoas com as quais a gente se relaciona, e principalmente, como eu falei, família e o restante, e o que a gente pode agregar aos nossos irmãos, trabalhando com a caridade, etc., dentro desse nosso trabalho aqui, né, dentro do espiritismo, e que é exercitar aquilo que a gente aprende, mas colocar em prática no dia a dia. Não adianta você ficar tendo um idealismo, porque isso, aquilo, lá, não, faz aquele simples do dia a dia, que é extremamente importante, dentro da sua casa e os mais próximos. Se conseguir isso, já é, olha, muito, muito, muito bom, porque é difícil, porque você pode ter certeza que aqueles mais próximos são os mais difíceis. Entende? Não é Por isso que eles estão mais próximos, entendeu? Então, são desafios. Claro, tem aqueles que são, claro, por afinidade, óbvio, mas, em geral, aqueles que estão mais próximos são os mais difíceis, por isso que eu digo, a reflexão está bem no íntimo e bem próximo, né? Então, não é comigo? É sim. Pode pensar que a paciência tem que estar com aquele que está do lado, que a prova maior é aquele que está do lado, pode ter certeza. Não, mas né, é sim. Então, mãe, pai, filho, Espírito Santo, exatamente, e depois vai para fora. Então, por isso que eu acho legal que a gente reflita aqui no nosso dia a dia, né, tudo que a gente aprende, e não ficar idealizando, porque o mundo, tem que começar, porque é o que vai fazer a diferença do nosso trabalho, né, nosso burilamento, nossa reforma íntima, o que vai fazer a diferença é as tuas conquistas íntimas próximos da família e né, e os que vêm na sequência aí próximos também. Legal, por isso que é legal, eu acho bom, só terminando aqui, que se dê exemplos simples, assim, que nem as meninas, às vezes, ali têm uma dúvida sobre alguma questão pessoal, eu acho legal colocar e a gente conversar, né, não eu acho que é bacana. Então, você colocou ali, que é um ponto importante, rapidinho, só para colocar aí, é que às vezes as pessoas sempre acham assim, eu vim aqui para... Sempre quando chega na casa espírita, às vezes chega a conversar com a gente, eu magnetismo, você é do magnetismo espírita, eu queria que você ajudasse meu marido, minha mulher, meu filho, meu irmão, meu tio, sempre o outro, né? Claro que nós podemos ajudar o outro, mas nosso objetivo é de nossa evolução, você falou, a nossa reforma íntima, nosso objetivo principal é nós reformarmos. É claro que para fazer isso tem que ajudar o outro, mas às vezes a pessoa vê tudo no outro, tudo os erros do outro erro e o nosso, né? Aquela que Jesus diz da trave, vê um cisco no olho do outro e não vê a trave que está dentro do seu, né? Que é enorme. Quer dizer, então a gente tem que repetir se aquilo também. Eu não posso, eu tenho que mudar né? Eu tenho que mudar meu comportamento para influenciar o outro. Porque senão a gente sempre fica procurando, aquele outro, minha mulher, meu marido, meu filho, meu tio, meu pai. E eu, né? Se eu estou ali, que você colocou bem claro, é ali que eu tenho que aprender, né? E ainda mais a responsabilidade através do teu conhecimento. Você tem responsabilidade, você sabe como é que as coisas funcionam. Então, tem que partir de você, ponto final. Você pode mudar. Muda você, né? Haja você, não fica culpando e terceirizando as coisas que acontecem de ruim, que é isso que o Pedro já estava comentando, né?
Carmen, Juliana, Isabela, algum comentário? Só que a gente tem que estudar muito. Ah, verdade. E, inclusive, quando falou no mundo espiritual, né, viu que ele falou lá? Que às vezes a gente chega lá no mundo espiritual e fala, puxa, quero aproveitar aqui agora para estudar, né? Quero provocar aqui agora para o cara adquirir conhecimento. Você vai ter que voltar, mas às vezes, até quando chega no mundo espiritual, aí você tem que. Puxa, como eu perdi tempo, agora tem que estudar. E ainda Deus, na sua bondade, por isso que ele falou, tem até o mundo transitório, né, que você fala, puxa, essa vida foi tão cansada, eu quero um lugar para poder refletir sobre tudo isso. Ah, vai no mundo transitório, fica lá um tempo, né? Aqui não fala que fala, vou no spa, vou numa ilha, não sei o que, ficar lá um tempo lá refletindo, que às vezes é importante, né? Não definitivamente, é para você botar as ideias aí. Nunca é tarde para aprender. É isso aí. Começou, ótimo. Isso já vale muito, muito mesmo. Carmen, se ia Minha mãe dizia o seguinte: a Carmen ia a comentar sementinha está ali. Carmen? Achei que ela tinha. Oiê, tá, tá Oi. difícil achar o botãozinho aqui. Então, eu estou assimilando tudo, né? E, e aprendendo com vocês que têm mais experiência e estudos, né? Então, a princípio, eu estou assimilando. Juliana? Então, seu Pereira, eu estava aqui refletindo algumas situações e, bom, vocês me conhecem muito bem, né? Principalmente a Ana, dessas questões, né, do julgamento, de muitas questões, de muitas dúvidas, e quando a gente começa a fazer essas mudanças internas, nós vamos vendo que nós é que estamos errados perante quando olhamos outras pessoas ou com as questões dos julgamentos, né? Ainda ontem eu estava conversando com a dona Roseli, né, dessas situações que vem acontecendo no dia a dia, né, desses crimes, e nós, né, refletimos e pensamos, poxa vida, nós também já erramos, nós também já fizemos coisas erradas no passado, e hoje, graças a Deus, nós temos discernimento do que é certo, do que é errado. Mas, como o seu Pereira sempre fala, né, fala, olha, esse irmão ainda não entendeu, né, ainda está aprendendo. Então a gente tem que sempre. E eu coloquei isso como meta na minha vida, com determinadas situações, com familiares, com amigos, e a autovalorização, né? Ter o amor próprio também, e aquela questão de saber dizer não, porque falar não também é se respeitar, é também se valorizar, para que a gente possa também tá se melhorando cada dia que passe para poder ir adiante com essas questões de reformas íntimas. Porque quando a gente fala sim, 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 como eu era acostumada a sempre falar sim para tudo, eu vejo que eu estava me colocando numa posição de entristecimento, né? Não estava conseguindo entender certas situações que estavam acontecendo por medo de falar um não. Então a gente vai aprendendo, né, com essas reformas íntimas, às vezes com tristeza ou com sofrimento, a se autovalorizar também, a poder saber essa diferença de se melhorar como pessoa, mas também de se respeitar. Bacana, né? É isso aí. Beleza. Mais algum comentário? Estamos no nosso horário. No meu caso, eu concordo com ela. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar não. Isso atrapalha muito minha vida. Você não tem que aprender a botar limite, né, nas coisas. Né? O que é certo, né? Às vezes a gente tem que falar, né? Bom, mas isso aí é No dicionário não vem antes do sim, viu? Essa colocação é fantástica. bacana. Bom, gente, eu acho que foi acertado até eu fazer a leitura um pouquinho menor, porque primeiro aqui sobra um tempo mais para a gente conversar, que eu acho que eu concordo com a Ana, e eu acho que o que nos ajuda a entender o que foi colocado é esse debate nosso, né? Trazendo para o dia a dia, da nossa experiência, isso que nos ajuda a gente
assimilar melhor esses conhecimentos, né? Essa questão de prática. O próximo capítulo vai continuar nessa mesma linha, eu acho que é bem bacana esse capítulo é bem interessante para a gente. A gente sempre tem curiosidade sobre tudo isso, né? Então, o nosso aprendizado. Quem gostaria de fazer a nossa prece agora, final? Ninguém? Vai ter que inquirir. Juliana, faça para nós, faz tempo. A Carmen quer fazer, Posso Carmen? fazer? Faça, Posso Carmen, fazer? faça. Senhor, obrigado por mais uma noite de estudo proveitoso, que todos nós conseguimos aproveitar tudo que foi falado, entender. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Sim, sim. Que assim seja. Boa Sim, noite, sim. gente.